Evangelho, quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Nossa Senhora do Rosário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu-lhe: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Nossa Senhora do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, o texto da Anunciação do Arcanjo Gabriel à Beatíssima Virgem Maria. Bendito seja o nome do Senhor, por esse dia bendito em que o Arcanjo Gabriel trouxe dos céus a saudação da Trindade Santa, anunciando à Virgem Maria o mistério da encarnação. Bendito seja no mais alto dos céus a resposta de Nossa Santíssima Mãe, a saudação do anjo, declarando: Seja feita, Senhor, segundo a vossa palavra. Eis aqui a tua serva, cumpra-se. Senhor, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ouvirmos esse texto bendito do Evangelho de Lucas. Esse texto, como vamos daqui a pouquinho recolhê-lo na narrativa de São Luís Grignon de Montfort, para mergulharmos ainda mais na beleza da Anunciação. Mas hoje a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Essa memória foi instituída no ano de 1571, mas a oração do Rosário, ela é muito antiga no seio da Igreja. Nós vamos ver que foi no Concílio de Éfeso, hoje, daqui a pouquinho nos comentários, que se consolidou a oração da Ave Maria como nós a conhecemos, em resposta a um protesto de uma heresia que procurava gerar não apenas um grave equívoco sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a humanidade de nosso Senhor, mas também que se levantava contra a dignidade da Virgem Maria. E o Concílio de Éfeso, como vamos ver já, consolida essa resposta e completa, por assim dizer, o texto da Ave Maria como nós o conhecemos hoje. A beleza disso significa que desde os primeiros séculos os cristãos rezam a oração da Ave Maria regularmente. São Beda Venerável, um grande devoto de Nossa Senhora e um grande apaixonado e difusor da Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus, como Theotokos,
ensinava os fiéis que não conseguiam rezar o saltério davídico, ou seja, que não conseguiam rezar os salmos, ou porque não pertenciam à vida religiosa, ou porque não conseguiam ter o conhecimento da palavra de Deus, ou acesso ao coro, o canto da palavra de Deus, ele recomendava que recitasse a Ave Maria e a oração do Senhor. A oração do Senhor é a oração do Pai Nosso, como vamos ver daqui a pouco, a sua grande relevância, como vimos esses dias, olha só, mais uma daquelas que não são coincidências, mas são presentes, são grandes tesouros que a liturgia nos oferece. Estávamos há poucos dias rezando sobre a oração do Pai Nosso, meditando sobre a oração do Pai Nosso. Para ser bem exato, ontem meditávamos sobre a oração do Pai Nosso e hoje temos o Santo Rosário. Vamos ouvir já também um comentário a respeito da oração do Pai Nosso, mas eis aqui a oração completa que o Senhor nos entrega. Então São Beda Venerável ensinava, já ali no VI, VII século, que se fosse rezado cotidianamente em uma fieira de pedrinhas, que se pudesse repetir constantemente ao longo do dia a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria, a saudação do anjo, e dessa forma se fazia memória do mistério da encarnação. Olha que fantástico. E ao mesmo tempo a oração que o Senhor nos ensinou, a oração que foi entregue no dia do batismo, ele dizia: esse é um santo exercício que merece ser vivido por todos os cristãos. E assim ele ensinava os mais simples a perseverarem na fé. E depois temos ainda, em São Domingos de Gusmão, a aparição da Virgem Santíssima, que entrega a oração do Santo Rosário como arma poderosa e como meio, instrumento para perseverarmos na fé e dessa forma conquistarmos as alegrias do reino dos céus. Conquistarmos de que modo? Por nossos esforços? Não, mas pelo reconhecimento da nossa condição e da prodigiosa obra da salvação operada por Deus. Então, os mistérios do Santo Rosário nos introduzem no íntimo dos mistérios da nossa salvação. Para termos isso bem claro, podemos ouvir esse trecho escrito por São João Paulo II, na sua carta apostólica, Rosarium Virginis Maria. O rosário, de fato, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago é uma oração de excelência cristológica. Na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase um compêndio. Nele ecoa a oração de Maria, o seu perene e magnífica, pela obra da encarnação redentora, iniciada no seu ventre virginal. Com ele também o povo cristão frequenta a escola de Maria, para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Meditando o rosário, o crente alcança a graça em abundância como se a recebesse das mesmas mãos da Mãe do Redentor. E dessa forma, percorrendo o Santo Rosário, nós meditamos desde o mistério da encarnação até as alegrias da glória dos céus. Olha que maravilha, olha que grande tesouro nos entrega a Santa Igreja por meio da oração do Santo Rosário. Que magnífico tesouro e dom, aliás, as encíclicas e os documentos de João Paulo II que falam sobre o Santo Rosário merecem ser lidos porque são de uma beleza singular. Mas eu gostaria de dividir com vocês agora alguns textos que são de São Luís Grignon de Montfort, que nos comenta a respeito do Santo Rosário. Depois, se der tempo, vamos fazer uma leitura também de São Bernardo de Claraval, que não pode deixar de ter quando comentamos sobre a Virgem Maria. Olha o que fala São Luís Grignon de Montfort
a respeito do Santo Rosário, a sugestão que ele dá, né? Como o Padre Fábio também sempre diz, eu aprendi olhando e ouvindo, né, o testemunho dos meus santos amigos e dos nossos santos que nos acompanharam ao longo da história da Igreja. São Luís Grignon de Montfort dizia assim: talvez seja demais tanto lhes pedir como lhes aconselhar rezar um rosário inteiro por dia. Pois bem, rezem, por favor, ao menos um terço todos os dias com grande devoção. Assim vocês estarão colocando um pequeno chapéu de rosas sobre as cabeças de Jesus e de Maria. Acreditem em mim, esse será um grande dom de amor a nosso Senhor e à Virgem Santíssima. Que lindo! Na continuação, São Luís Grignon de Montfort nos apresenta uma história que foi ouvida por ele, narrada pelo sacerdote que testemunhou essa experiência. Eu divido com vocês agora. Pode surgir a pergunta: Padre, de que obra o senhor está tirando esses textos? A obra é intitulada O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. São Luís Grignon de Montfort. Tem várias edições. O padre está usando o livrinho, que é o pequenininho, da Paulus. Então, esse é o número 8 da numeração de apresentação da obra. Duas crianças, ambas irmãs, encontravam-se à porta de casa recitando o terço piedosamente. Então, lhes apareceu uma linda senhora, que se aproximou da caçula, que não tinha mais do que 6 ou 7 anos. Tomou-a pela mão e a levou consigo. A irmã mais velha, bastante espantada, tentou ir atrás dela, mas sem encontrá-la, voltou aos prantos para casa e contou que sua irmã havia sido levada por uma senhora. O pai e a mãe buscaram em vão pela pequena menina durante 3 dias. Ao final do 3º dia, encontraram na porta de casa com um semblante alegre e radiante. Então lhe perguntaram aonde ela tinha ido por aqueles dias. A menina respondeu que a senhora, para quem ela rezava o terço, a havia levado a um lugar muito bonito. Tinha-lhe oferecido coisas muito gostosas para comer e colocado em seus braços um lindo menininho, em quem ela deu muitos beijinhos. O pai e a mãe, que eram recém-convertidos à fé, chamaram o reverendo padre jesuíta que os instruíra na fé e na devoção ao rosário, contando-lhe o que havia acontecido. E foi ele mesmo quem nos contou esse caso que aconteceu no Paraguai em uma de suas missões. Olha que maravilha, meus irmãos! São Luís Grignon de Montfort teve a oportunidade de ouvir o testemunho de um dos nossos missionários que percorreram a região do Paraguai, do Paraná, do nosso Brasil. Lembra São Roque Gonzales, que já tivemos a chance de meditar? E foram tantos os jesuítas que evangelizaram os povos da região do Paraguai e do sul do nosso Brasil. E ali, como esse e tantos outros testemunhos, recolheram e trouxeram para iluminar a fé do povo europeu do outro lado do Atlântico. Olha que bela comunhão e sinais que o Senhor entregou para o nosso povo nas Américas, em tantos modos e maneiras, sinais muito marcados pela intercessão e pela presença da Virgem Santíssima. Que delicadeza! E ela lhe entregou um lindo menininho, que a pequena não fez outra coisa senão beijá-lo tanto para fazê-lo feliz. E com ela brincou. E brincaram assim felizes, até que chegou a hora dela voltar para casa e anunciar esse maravilhoso testemunho de como a Virgem Maria vem ao nosso encontro e cuida de nós com carinho. O que outra coisa não faz a Santa Mãe senão nos levar até os braços de seu Filho e dar-nos a oportunidade de amá-lo com todo o nosso coração.
Ainda continuando sobre a mesma obra de São Luís Grignon de Montfort, divido com vocês esse comentário que ele escreve a respeito do Pai Nosso. O Pai Nosso é o número 36. O Pai Nosso, ou oração dominical, recebe sua primeira excelência de seu autor, que não é um homem ou um anjo, mas o Rei dos anjos e dos homens, o Senhor Jesus Cristo. Era necessário, afirma São Cipriano, que aquele que veio nos dar a vida da graça como Salvador nos ensinasse, como Mestre Celeste, a maneira justa de rezar. A sabedoria do Divino Mestre aparece exatamente na ordem, na doçura, na força e na clareza dessa divina oração, que, embora breve, é rica de instrução, inteligível para os simples e repleta de mistérios para os sábios. O Pai Nosso, caríssimos irmãos, condensa todos os deveres que temos em relação a Deus, os atos de todas as virtudes e os pedidos relativos a todas as nossas necessidades, sejam espirituais como aquelas corporais. Como afirma Tertuliano, ele contém a síntese do Evangelho. Nas palavras de Tomás de Kempis, ele ultrapassa todos os desejos dos santos e contém, em forma de resumo, todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. O Pai Nosso pede tudo aquilo de que necessitamos, louva a Deus de modo excelente, eleva a alma da terra ao céu e a une estreitamente a Deus. Exatamente como falávamos, na meditação de ontem, a respeito do que os discípulos viam e recolhiam da intimidade entre Jesus e o Pai, e o quanto eles desejavam aquela mesma intimidade. Continuem ouvindo. De acordo com São João Crisóstomo, quem não ora como o Divino Mestre orou e ensinou a orar, não é seu discípulo. E Deus Pai não se agrada em ouvir as orações que o espírito humano formou, mas exatamente aquelas que seu Filho nos ensinou e, por amor a nós, nos entregou. Devemos recitar a oração do Senhor com a certeza de que o Pai Eterno a atenderá, uma vez que se trata da oração de seu Filho, que Ele sempre atende, como também pelo fato de nós sermos seus membros. De fato, que pode recusar um Pai tão bom a um pedido tão bem fundamentado e apoiado nos méritos e na recomendação de tão digno Filho? Não é verdade? Como pode o Senhor recusar, o Senhor Deus Onipotente recusar os pedidos que fazemos no Pai Nosso? Se esses pedidos são amparados e fundamentados no pedido do próprio Filho, se nos foram entregues por quem tem uma dignidade excelentíssima e pedimos em seu nome, como o Pai pode nos negar? É fantástico isso, né? Santo Agostinho assegura que o Pai Nosso, bem recitado, apaga os pecados veniais. O justo cai 7 vezes. Vejam, a oração do Pai Nosso contém 7 pedidos para remediar tais quedas e pelos quais podemos nos fortalecer contra nossos inimigos. Lembram que ontem falamos que em Lucas aparecem 5, mas em Mateus estão 7 súplicas? Olha aí. Que imagem bonita que Santo Agostinho usa para fazer o comentário a respeito do o justo cai 7 vezes. Na oração do Pai Nosso nos são entregues 7 súplicas, as 7 súplicas que completam aquilo que as nossas quedas nos levam a perder. Fantástico! Ela é curta e fácil, a fim de que, como nós somos frágeis e estamos sujeitos a várias misérias, recebamos um socorro imediato ao recitá-la com maior frequência e devoção. Então, uma oração simples e fácil para que a gente possa imediatamente chegar junto de Deus. Que maravilha, né? Que clareza e delicadeza de apresentação sobre a oração do Pai Nosso. E essa é só uma parte, hein?
Recomendo a todos a leitura dessa obra, que não é muito grande, é bem curtinha, de São Luís Grignion de Montfort. Quem já leu, você aproveita para ler outra vez. Essa é uma daquelas obras que a gente periodicamente precisa estar revisando. Para aqueles que nos acompanham, vou dar uma formação no grupo de Crisma, vou dar uma formação na pastoral familiar, vou dar uma formação no grupo de coroinhas sobre o Pai Nosso. Meu amigo, minha amiga, você tem que ler essa obra. Você tem que ter esse texto de São Luís Grignion de Montfort na mão, porque ele vai nos ajudar a poder mergulhar mais intensamente em cada uma das orações que compõem o Santo Rosário e também vai nos dar uma compreensão ampla da meditação do Santo Rosário. Uma compreensão mais completa, poderíamos dizer, a respeito do Santo Rosário. Mas especialmente porque é muito comum o tema da oração do Pai Nosso, sobretudo nos grupos de crisma e de catequese de adultos, e também a apresentação das orações, como a apresentação da oração da Ave Maria. E às vezes a gente não sabe que fonte procurar para poder completar a apresentação do Catecismo da Igreja, que muitas vezes tem a sua exposição um tanto categórica e parece ser, de certa forma, um pouco mais fria, mas não fria por falta de intensidade, mas pela própria característica que o texto tem de ser uma apresentação quase escolástica a respeito do tema, né? Então, onde procurar uma fonte segura, consistente, historicamente confiável e, ao mesmo tempo, que traga todo o vigor próprio da piedade cristã ao falar dessas duas orações? Tcharam! Eis aqui o segredo admirável do Santo Rosário para se converter e se salvar, São Luís Grignion de Montfort. Então, tomou nota, já sabe, tenha consigo e primeiro mergulha e aproveita dessa obra para você se comover a cada oração do Pai Nosso e a cada Ave Maria que a gente diz durante a oração do Santo Rosário. Agora vamos olhar um pouquinho, um comentário a respeito da oração da Ave Maria. Então, passemos ao número 44 e peguemos a sequência desse número para ouvirmos um pouco São Luís Grignion de Montfort, que nos fala a respeito da oração da Ave Maria. A saudação angélica é tão sublime e tão elevada que o bem-aventurado Alain de La Roche acreditava que nenhuma criatura é capaz de compreendê-la, mas somente Jesus Cristo, nascido de Maria, Virgem. Sua excelência se deve principalmente à Virgem Maria, a quem ela foi dirigida. A finalidade da encarnação do Verbo, pela qual ela foi trazida do céu, e ao anjo Gabriel, que a pronunciou primeiro. A saudação angélica resume, na síntese mais concisa que poderia existir, toda a teologia cristã sobre a Santíssima Virgem Maria. Nela encontramos um louvor e uma invocação. O louvor compreende tudo aquilo que constitui a verdadeira grandeza de Maria. A invocação compreende tudo aquilo que devemos lhe pedir e que podemos esperar de sua bondade para nós. Olha que lindo, né? Ou seja, a Ave Maria recolhe toda a grandeza a respeito da Virgem Santíssima e nos apresenta de maneira clara, dentro da teologia cristã, o lugar e a dignidade da Santíssima Virgem. A Santíssima Trindade revelou a primeira parte dessa oração, e isso não podemos ignorar. E é verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa parte, a primeira parte da oração, foi revelada pela Santíssima Trindade e apresentada e pronunciada pela primeira vez pelos lábios do arcanjo Gabriel. Santa Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, acrescentou-lhe a segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Primeira parte. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segunda parte. E a Igreja, no primeiro concílio de Éfeso,
ocorrido em 430, e inseriu a conclusão, depois de ter condenado o erro de Nestório e definido que a Santíssima Virgem Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. O concílio ordenou que se passasse a invocar a Virgem Santíssima com a gloriosa qualidade destas palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Santíssima Virgem foi aquela a quem essa divina saudação foi apresentada com o objetivo de concluir o maior e o mais importante projeto do mundo, a encarnação do Verbo Eterno, a paz entre Deus e os homens e a redenção de todo o gênero humano. O embaixador dessa feliz notícia foi o arcanjo Gabriel, um dos primeiros príncipes da corte celeste. A saudação angélica contém, então, a fé e a esperança dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos. Ela é a constância e a força dos mártires, a ciência dos doutores, a perseverança dos confessores e a vida dos religiosos. Ela é o cântico novo da lei da graça, a alegria dos anjos e dos homens, o terror e a confusão dos demônios. Mediante a saudação angélica, Deus se fez homem. Uma virgem se tornou mãe de Deus. As almas dos justos foram livradas do limbo. As ruínas do céu foram reparadas e os tronos vazios foram preenchidos. O pecado foi perdoado, a graça foi-nos dada, os doentes foram curados, os mortos ressuscitados, os exilados chamados, a Santíssima Trindade foi apaziguada e os homens obtiveram a vida eterna. Enfim, a saudação angélica é o arco-íris, o sinal da clemência e da graça que Deus concedeu ao mundo e da aliança estabelecida com os homens. Meu irmão e minha irmã, que palavras são essas? Isso aqui tem que ser lido nos nossos grupos de pastorais. Estão entendendo o que é Ave Maria? Nossa! E quantas vezes a gente não, eu diria, a gente esquece, ou melhor, a gente se descuida. Não se trata nem de um esquecimento. Agora que estamos fazendo esses passos mais largos no nosso caminho de fé, estamos olhando com mais delicadeza para todos esses tesouros, não é verdade? E estamos olhando junto, e isso é maravilhoso. Mas, às vezes, a gente se descuida e a gente deixa escapar a profundidade de tudo isso que agora está vindo forte no nosso coração, mas que está acontecendo a cada Ave Maria, seja aquela rezada com piedade e reverência, seja aquela rezada com um pouco mais de descuido, pressa e, quem sabe, até desatenção. Mas toda essa realidade, toda essa dignidade continua sendo e continua acontecendo, sendo presente e acontecendo em cada momento que rezamos a Ave Maria. Tem uma frase que agora eu perdi aqui dentro do livro, onde o Senhor fala para Santa Gertrudes, enquanto Santa Gertrudes rezava o terço, o Senhor se aproxima dela e a olha. E Santa Gertrudes vê Jesus que a olha com um sorriso no rosto e diz: minha filha, eu estou contando. E ela pergunta: contando o que, meu Senhor? Cada uma das Ave-Marias que você diz quando reza o rosário, porque através de cada uma delas eu te aproximo mais do reino dos céus. Que lindo, meus irmãos, que lindo saber que o nosso Senhor escuta cada vez que rezamos o Santo Rosário e que a Virgem Maria vem nos acompanhar cada vez que rezamos o Santo Rosário, como ela mesma revelou a Santa Brígida. E tudo isso nós podemos encontrar e as passagens onde aparecem cada uma dessas citações dentro dessa belíssima obra
de São Luís Grignon de Montfort. Completo com esse trechinho do número 52. A cada Ave Maria daremos 2 bênçãos a Jesus e a Maria. Quais são estas? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Nós não falamos bença, mãe, bença, pai. Não fomos educados a pedir bênção aos avós. E isso não é um santo hábito que temos que retomar nas nossas famílias? E já tivemos a chance de falar tanto sobre isso, e falaremos quantas mais for necessário. Mas como é interessante hoje olharmos essa mesma percepção. Veja, São Luís Grignon de Montfort, estamos no 1600, fazendo essa transposição. Cada vez que rezamos a Ave Maria, estamos dando 2 bênçãos. Bênção Jesus, bênção Maria. No momento em que declaramos, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Olha que delicadeza. Continua ele. Além disso, cada Ave Maria, damos a Maria Santíssima a mesma honra que Deus lhe deu ao saudá-la por intermédio do arcanjo Gabriel. Quem poderia crer que Jesus e Maria, que muitas vezes fazem bem àqueles que os amaldiçoam, dessem maldições àqueles ou aquelas que os bendizem e os honram por meio da Ave Maria? A Rainha dos Céus, diz São Bernardo, e São Boaventura o acompanha, não é menos reconhecedora e honesta que as pessoas de caráter e boa educação deste mundo. O que significa dizer que ela os ultrapassa mesmo nessas virtudes, assim como em todas as outras perfeições. Portanto, ela jamais admitirá que a honremos com respeito sem nos presentear com o cêntuplo do seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de pedirmos muito. Se possível, vamos oferecer o rosário completo a Nossa Senhora. Mas se não for possível, ao menos 1/3, seguindo o conselho do nosso santo irmão, que tanto amou a Virgem Maria e tantas almas conduziu para junto dela no reino dos céus. Deus abençoe a todos.